Nós vamos abrir em 1 Pedro, capítulo de número 3. Estamos na parte final desse capítulo. E nós paramos no versículo de número 14. Nós vamos dar sequência, lendo o versículo de número 15. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 15. Vamos juntos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O versículo 15 tem ligação com os versículos anteriores e nós dissemos isso quando a gente retomou aqui a nossa série de sermões em 1 Pedro. Esse conteúdo que nós encontramos aqui no versículo 15 está relacionado àquilo que Pedro falou lá no versículo de número 9, quando ele também ali deu uma ordem ao povo que ele estava escrevendo, aos crentes que ele escreveu, aonde ele disse da seguinte forma, para que aqueles crentes não pagassem o mal com mal, nem injúria com injúria, mas pelo contrário, que eles bendizessem a Deus. É por causa dessa ordem que Pedro vai continuar falando uma série de outras coisas que vem em sequência, ainda no versículo 9 até o versículo 12. Então, depois de Pedro ter dado essa ordem, ele vai apresentar alguns motivos pelos quais aqueles crentes deveriam colocar em prática o que ele estava ordenando. E aí no versículo 9 a 12, ele apresenta um motivo para que eles obedecessem àquela ordem. O primeiro desses motivos é para que eles entendessem que eles haviam sido chamados para isso mesmo. Depois, um outro motivo, que ele diz no versículo 13, é que eles deveriam obedecer à ordem de Pedro, entendendo que aqueles que, se eles agissem de maneira certa, correta, diante do que Deus determinou que eles colocassem em prática, eles não seriam maltratados. E o versículo 14, também, ele apresenta ainda uma outra razão, um outro motivo para que eles pudessem obedecer à sua ordem, quando ele disse: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Nós vimos no último domingo que tratamos sobre essa passagem, irmãos, que depois de Pedro dar essa ordem que está lá no versículo 9, depois dele apresentar essas três razões, esses três motivos para que eles praticassem isso, ainda no versículo 14, e relacionado a isso, Pedro acrescenta uma outra ordem. E a ordem que ele apresenta aqui foi daquilo que eles não deveriam fazer. Então, se você voltar os seus olhos para o versículo 14, na parte final, você vai ver que Pedro disse assim: não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Essa ordem estava relacionada ao fato de que esses crentes, colocando em prática tudo que Pedro estava pedindo, ainda assim, se eles fossem maltratados, mesmo fazendo bem, que eles não se amedrontassem com as ameaças e nem ficassem alarmados, que eles não deixassem de fazer o que era certo aos olhos de Deus, ainda que sofressem, mesmo fazendo o bem às pessoas. Nós paramos por aí, e do versículo 15 ao versículo 22, até o último versículo desse capítulo de número 3, Pedro vai dar a ordem daquilo que eles deveriam fazer. Então, em primeiro lugar, no versículo 14, na parte final, Pedro fala assim: o que vocês não devem fazer é isso. Em contrapartida a isso, contrário a isso, de maneira oposta a isso, o que é que vocês precisam fazer? Então, do versículo 15 ao versículo 22, é o que nós vamos ver
Pedro fazendo. Porém, essa ordem do que eles deveriam fazer está na primeira parte do versículo 15. Na parte final do versículo 15 e o versículo 16, ele vai detalhar a maneira como esses crentes deveriam obedecer ao que ele estava pedindo. E o versículo 17, Pedro vai apresentar também um motivo para que eles obedecessem ao que ele estava ordenando. Do versículo 18 ao versículo 22, Pedro vai apresentar um exemplo de alguém que fez exatamente o que Pedro estava ordenando que eles fizessem, para que eles fossem encorajados a não deixarem de cumprir. Então, essa aqui é a estrutura desses versículos que começam no versículo 15 e se encerra no versículo de número 22 e que tem relação com os versículos anteriores até o versículo de número 9. E o que a gente está vendo a partir do capítulo 1, versículo 13, são várias ordens que Pedro vai dando. E aqui no versículo 15, há uma ordem que ele dá para esses crentes na primeira parte. Nós vamos ficar apenas nessa primeira parte, onde Pedro apresenta uma outra ordem do que esses crentes deveriam fazer. Vamos juntos aí ler o versículo 15? Só a primeira parte. Vamos lá? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Até aí. Porque a partir daqui, ele vai apresentar ou descrever duas formas que eles deveriam fazer isso. Depois, ele vai apresentar um motivo e, por fim, ele vai dar um exemplo. Mas vamos por parte. A ordem que Pedro deu a esses crentes foi: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que Pedro queria que esses crentes entendessem daquilo que eles precisavam fazer como crentes? Várias coisas, mas de maneira mais específica no versículo 15, uma outra ordem que ele deu foi: santifiquem a Cristo como Senhor em vosso coração. O que Pedro queria dizer com essa ordem que começa ele dizendo: santificai a Cristo? Talvez de maneira inicial, introdutória, de maneira assim, primária, a gente olhe para esse texto, onde Pedro diz: santificai a Cristo, e pense de uma forma que não é aquela que ele queria, porque Pedro não está falando aqui para que aqueles crentes agissem de determinada forma, assim de forma tal que Cristo fosse santificado, que Cristo se tornasse mais santo. Pedro não está falando para esses crentes agirem de uma forma como se Jesus dependesse desses crentes para ele ser santificado. Porque nós sabemos, e a própria Escritura afirma sobre isso, nós cremos nessa verdade e sabemos que Jesus Cristo é santo. Ele sempre foi, ele é e para sempre o será. E é perfeito e é santo de maneira perfeita. Então, Pedro não está aqui querendo que esses crentes santificassem a Cristo porque Cristo precisava ser santificado, porque Cristo precisava ser ainda mais santo. Não é esse o sentido. Mas o sentido de santificar é aquele que nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento. Quando Deus chama o povo de Israel para ser santo, como Deus é santo. E é interessante, irmãos, que lá no capítulo 1, aqui, dessa carta de Pedro, Pedro já havia citado essa passagem. Se você olhar aí no capítulo 1, lá no versículo 16, Pedro cita isso que nós acabamos de citar, porque ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Qual é a ideia de ser santo? Qual é essa ideia pela qual Deus chama o seu povo para ser um povo santo? É a ideia de que Deus chama o povo de Israel, dentre tantas nações que existiam naqueles dias, para ser um povo separado. Santificação, ser santo, significa ser separado. Significa ser exclusivo a algo, a alguém. Significa
ser restrito, privado. Não é muito difícil da gente entender a ideia de santidade, de ser santo, porque nós vemos algumas coisas nesse sentido nos nossos dias, como por exemplo, você já foi em um evento, vamos pensar aí num aniversário chique ou num casamento. Vamos pensar num casamento. Você, depois da cerimônia lá, religiosa, depois dos votos, você fica ansioso para ir para a festa, você vai para a festa, chega lá, você pode sentar em qualquer lugar? Não. Existem algumas mesas, algumas cadeiras que estão santas, separadas, são separadas, reservadas, privadas. Só podem sentar naquela mesa as pessoas para aquela mesa. Você não pode sentar ali. É isso que significa ser santo. É isso que significa santificar. Então Pedro está dizendo para esses crentes assim: se separem a Cristo. Se separem Cristo como Senhor em vosso coração. Quando ele ordena dizendo santificai, o que ele estava querendo dizer com isso era que a única coisa, preste atenção, em outras palavras, o que Pedro estava dizendo e ordenando, mandando esses crentes fazerem, era que eles, então, pudessem ter em mente que a única coisa que ele deveria estar no coração deles era Cristo Jesus. Nada mais poderia ocupar o coração daqueles crentes. Eles deveriam santificar a Cristo como Senhor no coração deles. Tenham apenas Cristo Jesus no coração de vocês e mais nada. Ou seja, em primeiro lugar, o que Pedro queria que eles fizessem era, ao invés de terem medo, porque qual é o contexto? O contexto são crentes perseguidos por causa de Cristo, crentes ameaçados de morte, crentes que são ordenados a fazerem o bem, e apesar de fazerem o bem, muitas vezes eles estão recebendo o mal. E vamos nos colocar no lugar desses crentes, entendendo que a nossa atitude como cristão é fazer o bem no mundo, independentemente de quem, independentemente de como as pessoas estão nos tratando, a gente faz. Mas como fica o nosso coração quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos e percebemos que é um mundo mau, que é um mundo onde cedo ou tarde parece que algum mal vai vir sobre a nossa vida, aonde cedo ou tarde parece que alguém vai nos fazer o mal e nos prejudicar. Então, esse era o sentimento desses crentes, essas eram as circunstâncias que eles viviam. A cada momento eles pensavam, o mal vai vir sobre nós, alguém vai nos prejudicar, alguém vai nos causar algum mal. Então, quando Pedro dá essa ordem, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, tenham apenas Cristo no coração de vocês, ele queria dizer que ao invés desses crentes deixarem o mal entrar, ou melhor, deixarem o medo entrar nos seus corações, quem deveria estar ali? Não o medo, pelo mal que poderia acontecer, não a angústia, não a aflição, não o desespero de algo terrível que poderia acontecer com esses crentes, mas de lembrar que Jesus Cristo era o Senhor da vida deles. De que, ao invés deles permitirem o seu coração ser tomado desses pensamentos ruins do que poderia acontecer de mal,
eles pudessem inundar o coração deles de Cristo Jesus. De Cristo Jesus como Senhor, como aquele que os dominava, como aquele que tinha domínio sobre a vida deles e inclusive sobre todas as coisas, como aquele que reina, como aquele que governa, como aquele que tem tudo no controle das suas mãos, como aquele que, como Jesus disse no Sermão do Monte, é aquele que é Pai, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que traz segurança. Aquele, como o próprio Jesus disse, prestes a ser crucificado, ao dizer que nenhum daqueles que o Pai confiou a Jesus se perderam. Esses crentes não podiam se esquecer de quem Jesus era para eles, de que tinham os senhores sobre aqueles dias. Tinham os imperadores, tinham os governantes, tinham os exércitos, os políticos, tinham os senhores que os dominavam, e muitos deles eram escravos, como nós já vimos, de que eles estavam em uma nação ímpia, pagã, má, e apesar disso eles não deveriam se esquecer, mas deveriam se lembrar, a única coisa que deveria estar no coração deles era Cristo, Cristo, Cristo Jesus. Cristo Jesus era o Senhor sobre a vida deles. Cristo, através do que Cristo fez na cruz, eles estavam seguros, guardados, protegidos, não precisavam temer mal algum. E quantas vezes, irmãos, Jesus demonstrou isso aos seus discípulos. Os discípulos, na presença de Jesus, amedrontados, perturbados, apavorados. E Jesus apenas manifesta o seu poder. E aí aqueles discípulos o glorificam, de saber que Ele tem todo o poder. De que ninguém toca na vida dos crentes se Deus não permitir. Esses crentes precisavam ser dominados no seu coração pelas coisas boas que Cristo havia alcançado por eles na cruz, por pensamentos bons, pensamentos positivos, pela salvação, pela vida eterna, pelas promessas e tantas outras coisas. Então é isso que, em primeiro lugar, Pedro queria que eles entendessem e praticassem. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Somente Cristo deve estar no coração de vocês. Não permitam que o medo encontre lugar. Ao invés de serem dominados pelo medo, encham o coração de vocês da esperança da vida eterna, das promessas de Cristo, de quem Ele é, do que Ele faz. Mas em segundo lugar, o que Pedro queria que eles entendessem sobre essa ordem é que, ao invés deles terem outros senhores em suas vidas, eles deveriam ter somente Cristo como Senhor. Então, em um sentido, dentro desse contexto de maldade, não se deixem amedrontar, mas permitam que só esteja no coração de vocês Cristo e o que Ele é e o que Ele fez. Mas, em segundo lugar, era que, como crentes que viviam naquele contexto, ameaçados, pressionados e perseguidos, quantos não poderiam afrouxar as mãos e começar a permitir outros senhores dominarem sobre as suas vidas, no sentido de fazer aquilo que não era a vontade de Deus, de agirem conforme o próprio desejo do coração, de olharem para as pessoas daqueles dias e terem o mesmo procedimento errado e pecaminoso que eles.
Então, o que Pedro está querendo dizer, em um segundo sentido, sobre essa ordem, é que eles não poderiam permitir que os desejos carnais dominassem, estivessem dentro do coração deles, porque eles eram crentes em Cristo Jesus. Eles não poderiam viver conforme a própria vontade do coração, com o próprio desejo, os anseios pecaminosos do coração. Eles não poderiam viver como aquelas pessoas viviam naqueles dias, de maneira mundana, livre, devassa. Nada disso deveria fazer parte da vida deles. E coração tem relação com o que é você, o que somos nós. Porque Jesus disse que aquilo que sai do nosso coração é o que demonstra quem nós somos. Então a vida desses crentes deveria ser uma vida aonde deveria ser somente para Cristo Jesus, satisfazendo não os desejos do coração, mas somente aos desejos do próprio Deus. E Pedro várias vezes falou isso. Nós já vimos algumas destas vezes. Lá no primeiro capítulo, no versículo 14, o que Pedro disse? Ele disse: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente no tempo da vossa ignorância. Pedro mais uma vez está repetindo uma outra ordem para esses crentes. Vocês devem santificar a Cristo em vosso coração como Senhor, porque vocês como cristãos foram chamados para viver não como vocês querem, não como o mundo vive, não segundo as coisas carnais, mas segundo a vontade de Deus. Não se amoldem às paixões que vocês tinham no passado. Agora vocês não são mais ímpios, vocês não são mais ignorantes, mas vocês sabem que Deus é santo, sabem que Ele os chamou para ser santo, sabem qual é a vontade de Deus para a vida de vocês, então vivam essa vida de santidade. Também no capítulo 2, Pedro, por 2 vezes pelo menos, falou a mesma coisa. No versículo 1 do capítulo 2, ele disse assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, inveja, toda sorte de maledicência. Ei, crentes, vocês foram chamados, vocês como cristãos, ainda que estejam sendo ameaçados em sofrerem coisas más, não permita que esteja no coração de vocês servir a outros senhores. Não permita que vocês sirvam aos próprios desejos do coração e nem àquilo que o mundo oferece. Versículo 11 do capítulo 2, Pedro também falou: exorto-vos a abster-vos, ou a vos absterdes das paixões carnais. Um outro sentido para essa ordem que Pedro deu para esses crentes, irmãos, é que eles deveriam viver exclusivamente para Deus. Quem deveria ser Senhor sobre a vida deles, quem deveria dominar as suas vidas, deveria ser Deus, mais nada e mais ninguém. E isso era importante deles ouvirem, porque esses crentes estavam sendo pressionados, e diante da pressão, é mais fácil ceder a certas coisas do que pagar o preço. É por isso que Pedro dá essa ordem. A única coisa que deveria ocupar a mente e a vida deles deveria ser Cristo, de modo que eles não deveriam ter medo de nada, tendo que viver somente para Cristo Jesus. Entendendo isso, uma primeira coisa que nós precisamos aplicar à nossa vida como crentes nos dias de hoje, é que a gente tem que louvar e agradecer a Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Porque ainda que a gente se esqueça, ainda que a gente se deixe levar pela maldade e desespere o coração,
Jesus não deixou de ser Senhor sobre a nossa vida. Ele está no controle. Cada ato, cada circunstância da nossa vida, irmãos, só acontece porque Deus quer. Não importa o tanto que o mundo se torne mal, não importe quantas coisas más surjam nesse mundo e nessa vida, nós temos um Deus que é Senhor sobre nós. Governa a minha vida e a sua vida. Escreveu a nossa história. Vai acontecer do jeito que Deus escreveu. Primeira coisa é agradecer, porque Deus é Senhor. É agradecer, porque Ele, sendo Senhor, é aquele que conquistou em Cristo Jesus, nos deu toda sorte de bênçãos, de promessas, nos deu a vida eterna. Nós podemos, irmãos, ser gratos e louvar a Deus mesmo diante das coisas más desse mundo, porque os nossos olhos não estão voltados para as circunstâncias desta vida. A nossa vida não se limita a esse lugar mau, ruim, de sofrimento, de injustiça. Mas a gente sabe que aquele que é Senhor é aquele que abençoa o seu povo, é aquele que abre portas, é aquele que nos surpreende, é aquele que faz infinitamente mais do que a gente pensa ou pede. A gente tem que louvar e agradecer a Deus, porque nós temos coisas boas para ver da vida. Porque coisas boas estão acontecendo na nossa vida. E porque tantas outras vão acontecer. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em segundo lugar, diante dessa primeira verdade aqui, que nós aplicamos, do que Deus é e faz em Cristo, é que quando nós nos depararmos com situações, irmãos, que causam aflição, em que o mal, de certo modo, veio sobre a nossa vida, coisas ruins, a gente não precisa se desesperar. A gente não precisa se angustiar. A gente não precisa ter medo. A gente precisa se lembrar que Cristo é o nosso Senhor. Porque ainda que o mal venha, ou ainda que o mal esteja até mesmo sendo a nossa realidade no dia de hoje, seja ela qual for, como que a gente combate essa angústia, essa aflição do nosso coração? Simples. Lembrando de que Cristo é o nosso Senhor. Nos lembrando das promessas. Encharcando, inundando o nosso coração de coisas boas. Porque, meus irmãos, quando a gente não faz isso, acontece exatamente aquilo que aconteceu com o povo de Israel milhares de anos atrás. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Os 12 espias voltam. Desses 12, 10 não estão com seus olhos voltados para aquele que era Senhor sobre a vida deles, para as promessas que Deus fez, para o poder que Deus já havia manifestado na vida daquele povo. Aqueles 10 espias, por causa de 10 espias, milhões de pessoas se desesperaram. É isso que acontece quando há espaço no coração para pensamentos ruins, para as coisas más, ao invés de estar no nosso coração quem Cristo é e o que Ele fez por nós na cruz. Como que nós combatemos essas angústias do nosso coração quando a gente só vê coisa má? Lembra de Cristo Jesus. Louve e agradeça, mas se lembre dele para combater o medo no seu coração. Terceiro lugar, nós precisamos entender, irmãos, que ser cristão não é fazer aquilo que o nosso coração quer.
Já passou do tempo da gente entender isso como crente. Se nós queremos crescer no conhecimento sobre o que é igreja e a vida cristã, a gente precisa fixar isso na nossa mente, no nosso coração. Ser cristão, como Pedro já havia dito, capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3, não é crer em Cristo e continuar satisfazendo os desejos do coração, não é continuar fazendo a vontade pecaminosa do nosso coração, não é fazer aquilo que o nosso coração quer, não é fazer aquilo que você quer, não é fazer aquilo que é a sua vontade, não é fazer aquilo que as pessoas fazem, não é fazer aquilo que o mundo está fazendo. Ser cristão significa ser santo. Ser santo significa ser separado para Deus, para viver para Ele, como Ele quer. É ser diferente dos que não vivem para Deus. Nós somos chamados para viver de modo diferente, não é para viver exatamente como o mundo vive. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Ser cristão significa que eu vou ser diferente nesse mundo, de que eu não vou viver como a maioria vive, entregue aos próprios desejos do coração, servindo a vários ídolos do coração, servindo a vários senhores. Ser cristão é ter somente Cristo na vida, vivendo para Deus, fazendo aquilo que é a sua vontade. Se nós não estivermos entendendo, se nós estivermos vivendo de maneira diferente daquilo que Pedro aqui nos ensina, meus irmãos, nós estaremos envergonhando o nome de Deus. Se nós estamos vivendo como do mundo, como as pessoas no mundo. Se nós, por exemplo, estamos mentindo, sendo desonestos, como as pessoas no mundo. Se nós estamos sendo sem educação, se nós estamos sendo mal-humorados, se nós só estamos reclamando, se nós somos fofoqueiros, se a gente fala mal das pessoas, se a gente odeia as pessoas, nós estamos envergonhando a Deus, porque se não estamos vivendo de maneira santa, como Deus quer, mas se nós estamos vivendo como as pessoas no mundo vivem, Deus está sendo envergonhado. E a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida. A gente precisa decidir a quem que nós vamos servir, a nós mesmos, às pessoas, ao mundo ou a Deus. Não dá para servir duas coisas. E Jesus disse isso. Não dá para servir a dois senhores, ou você vai agradar a um e aborrecer outro, ou vice-versa. Não dá para nós, meus irmãos, sermos mornos. Ou a gente tem que ser quente, ou a gente tem que ser frio. Mas as duas coisas não dá, o meio termo não dá. Deus, falando às igrejas lá da Ásia, disse que aqueles que são mornos, aqueles que ora servem uma coisa, ora servem outra, aqueles que não estão entendendo o que significa ser cristão, Deus está a ponto de vomitar. Isso causa ânsia de vômito em Deus. E a gente precisa tomar uma decisão. Porque nada mais deve ter espaço no nosso coração a não ser Cristo Jesus e fazer a vontade de Deus para cada um de nós. A gente precisa fazer o que é certo. A gente precisa viver de maneira santa, separada. Aonde nós estamos, seja você criança, seja você o de mais idade, aonde a gente estiver, não tem como ser igual. Não tem como ter a mesma conduta. Não são os mesmos assuntos que a gente pode falar. Não são as mesmas coisas que a gente pode ouvir. Não são as mesmas piadas. Não é o mesmo palavreado que deve estar nos nossos lábios. Não são as mesmas brincadeiras. Não são os mesmos locais. Não dá para ser igual, porque nós fomos chamados para ser diferentes, separados. Se porventura, em algum sentido, a gente precisa não somente pensar, mas reconhecer
que a gente está sendo igualzinho muitas pessoas no mundo, meus irmãos, a gente precisa se arrepender, a gente precisa corrigir a nossa vida, a gente precisa fazer o que é certo. Só pode existir um Senhor na nossa vida. Não é a nossa vontade, é não para a nossa vontade. Não é como a vontade das pessoas no mundo, é não para o que elas estão nos chamando para fazer. Por quê? Porque eu sou crente. Porque eu sou santo, chamado por Deus para ser separado. Não é porque eu sou melhor, mas é porque Deus me escolheu para ter uma conduta de vida diferente, separada, distinta, como Ele quer e não como eu desejo. Que essa seja as nossas atitudes. Agradecer a Deus, combater o medo, lembrando de quem Cristo é, mas principalmente, tendo Jesus Cristo verdadeiramente como nosso Senhor, único Senhor, vivendo exclusivamente para Ele. Eu quero te convidar a fechar os olhos. Você vai ter um tempo de oração silenciosa. Depois nós vamos ouvir uma música e vamos orar. Mas enquanto você ora, coloque em prática aquilo que nós aqui aplicamos. Agradeça a Deus por Jesus. Ele é o seu Senhor. Agradeça pelas coisas boas que Cristo alcançou por nós, conquistou, para mim e para você. Peça a Deus para que Ele te perdoe e te ajude a não olhar para as coisas más, a não se amedrontar. Peça a Deus para ter misericórdia de nós, para que a gente viva um cristianismo mais santo e mais verdadeiro. Não como a gente está vivendo, não como a gente quer, mas como Deus nos chamou. É para ser diferente, é para fazer a diferença, é para que Cristo seja santificado, porque se a gente viver em santidade, o mundo vai ver Cristo em nós, que é santo. E pode ser que às vezes o mundo não tenha visto Cristo em nós, porque a gente está vivendo como o mundo vive. Então ore, louve a Deus, fale com Ele em nome de Jesus.